Sejam bem-vindos, meu nome é Flávio Toscano e este é o FLCast número 3. Bom, no artigo de hoje, no post de hoje, a gente vai falar sobre ciclo de refrigeração. A gente vai abordar os tópicos básicos do ciclo, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas essa é a parte muito importante para quem vai trabalhar com refrigeração, vai trabalhar com ar-condicionado, com climatização. Para poder fazer o diagnóstico futuro, então você tem que entender, conhecer esse ciclo. Quais são os componentes que compõem o ciclo de refrigeração e também as linhas desse ciclo. Vamos lá, vamos começar falando primeiro sobre os componentes. Existem 4 componentes básicos que vão em todo e qualquer ciclo de refrigeração. Vamos começar pelo compressor. O compressor de ar, como o próprio nome diz, ele comprime o fluido refrigerante e ele tem uma outra função também. Ele move esse fluido refrigerante pelo ciclo. Então ele vai pegar aqui na baixa, na linha de sucção, que a gente já vai falar, esse fluido refrigerante vai comprimir, ele eleva a pressão e joga para o lado de alta pressão aqui em direção ao condensador. Então a função dele é comprimir e movimentar esse fluido. Como a gente estava falando, quando ele pega o fluido refrigerante, ele comprime ele e quando ele sofre um processo de compressão, esse fluido, ele eleva a pressão dele e também eleva-se a temperatura. Então ele sai do compressor no estado de vapor e quente. Isso é muito importante a gente saber que ele vai sair aqui do compressor no estado de vapor, ou seja, no estado gasoso. Esse fluido vai percorrer a linha de descarga, a linha que conecta o compressor até o condensador, a gente chama de linha de descarga. Ele vai percorrer essa linha e vai entrar no condensador. O condensador, que a gente está mais acostumado de ver em ar-condicionado do tipo split, é aquele trocador de calor, aquela colmeia, aquela serpentina que fica na unidade externa, na parte de fora da casa. Então, esse vapor ele vai entrar no condensador e vai começar a trocar calor com o quê? Com o ar ambiente, que é um ar que está mais frio do que o fluido. Ele vai trocar calor e na saída do condensador ele vai sair no estado líquido, porque ele resfriou o fluido refrigerante e ele teria, o ideal é que saia no estado líquido na saída do condensador. Existe condensação a ar, existe também condensação a água. Um condensador, quando ele troca calor, ao invés de ser com o ar ambiente, ele troca com a água. Pode vir de uma torre, de um sistema que o cliente tenha, mas esses são os dois modelos mais comuns. Mas é óbvio que você pode usar qualquer fluido para trocar calor com esse fluido refrigerante. Ele sai aqui do condensador, então a função do condensador nada mais é o que? Que transformar o vapor quente que saiu do compressor em líquido. No estado líquido aqui, ele vai sair quente também, mas menos quente do que ele estava na linha de descarga. Ele saindo do condensador, ele vai até o dispositivo de expansão. Essa linha do condensador até o dispositivo de expansão a gente chama linha de líquido, que é onde o fluido vai percorrer de uma forma subresfriada. Esses termos subresfriado que eu vou falar, superaquecido, saturado, para quem não está acostumado, não precisa se preocupar. Agora a gente pode falar e vai falar num outro artigo mais para frente. Então, o fluido aqui vai sair na forma líquida, subresfriado, e vai entrar no dispositivo de expansão. O que faz o dispositivo de expansão? Ele faz uma queda brusca da pressão desse fluido refrigerante. Então, o fluido refrigerante vai passar por um orifício bem pequeno, onde do outro lado ele vai sair com baixa pressão. Então você pode ver aqui até no desenho que você tem um lado de alta pressão, que é depois do compressor, depois que ele comprime. Esse lado todo aqui ele está em alta pressão e depois que ele sai do dispositivo de expansão, ele sai com uma baixa pressão.
Então a gente tem o lado de baixa pressão aqui. Ele saiu aqui do dispositivo de expansão com baixa pressão. Assim que ele diminui a pressão, ele diminui também a temperatura. Cai a pressão, uma redução brusca, e da mesma forma acontece com a temperatura. Então, o líquido que sai aqui, na verdade, aqui você vai ter saindo líquido mais vapor. Esse fluido refrigerante vai estar na forma saturada, na mudança de estado, mais líquido do que vapor. Ele vai sair aqui numa linha que a gente chama de linha de expansão, que liga esse dispositivo até o evaporador. Então ele vai sair líquido mais vapor e frio. Esse dispositivo de expansão pode ser uma válvula termostática, pode ser um capilar, pode ser um orifício calibrado. Os mais comuns que a gente encontra é a válvula termostática e o capilar para equipamentos de menor porte. Vamos lá, vamos continuar. Esse líquido aqui ele vai entrar no evaporador. O evaporador ele tem a função de transformar esse líquido mais vapor em vapor. E ele faz isso trocando calor também, igual o condensador, com o meio ambiente no qual ele se encontra. Se a gente estiver falando de um ar-condicionado, o evaporador seria a unidade interna, aquela que está dentro da sua casa. E o que ele vai fazer? Vai estar saindo líquido mais vapor aqui, passando pela serpentina do evaporador, e ele vai trocar calor com o ar ambiente da sua sala. Esse líquido mais vapor que está dentro da serpentina, ele está mais frio do que o ar ambiente da sua sala. Então, o que ele vai fazer? Ele vai remover o calor da sala e vai absorver esse calor para o fluido refrigerante. Ele vai subindo a temperatura dele até que no final aqui do evaporador, antes de entrar na linha de sucção, ele já está todo na forma de vapor, ainda frio. Se você pôr a mão nessa tubulação, você vai ver que está frio, mas está menos frio do que quando ele entrou no evaporador, porque ele trocou calor com ar ambiente. Você também pode ter, por exemplo, num chiller, um evaporador que ao invés de refrigerar o ar ambiente, ele refrigera água. Isso é muito comum em shoppings, em prédios comerciais, onde você pega essa água gelada e leva para salas para poder trocar calor num fan coil, por exemplo, num fan colette, assim por diante, num selfie. Mas isso a gente vai ver em outros episódios. Então, aqui na linha de sucção, o fluido refrigerante ele vai estar no estado de vapor, ele tem que estar no estado de vapor, e ele vai estar frio. Por que ele tem que estar no estado de vapor? Porque o compressor ele não consegue comprimir líquido. Se estiver entrando líquido no compressor, você pode causar a quebra desse equipamento. Então, o ideal é sempre você estar entrando no estado de vapor. Você entendendo o ciclo de refrigeração é esse, ele é bem simples. Você entendendo essa parte do ciclo de refrigeração, você vai conseguir mais para frente fazer diagnósticos e saber qual o problema, por exemplo, que está dando num equipamento seu, se ele está funcionando corretamente ou não. Você conhecer também os termos desse ciclo é muito importante, porque depois você vai fazer um curso, vai pegar um manual para ler, vai conversar com outras pessoas da área, você já sabe os termos, você sabe descrever corretamente aonde que está o problema, o que está acontecendo. Então, assim, é muito importante que você tenha isso decorado na sua cabeça, esse ciclo, o lado de alta pressão, o lado de baixa pressão, o que é um evaporador, o que é um condensador, compressor, o dispositivo de expansão e as linhas, para você identificar em qual linha você está trabalhando. Por exemplo, num ar-condicionado mais comum, você ter o compressor e o condensador na parte externa da casa, num sistema de ar-condicionado split. Ele está localizado naquela parte externa, ele comprime, passa pelo condensador, sai na linha de descarga, passa pelo condensador e vai lá para dentro da sua casa através da linha de líquido. Por que eu estou falando que é importante você identificar isso? Porque existem alguns equipamentos em que a válvula de expansão ela não vai estar na unidade interna,
ela não vai estar próxima do evaporador, ela pode estar na unidade externa. Então, a linha que está indo para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa, não é mais a linha de líquido, é a linha de líquido mais vapor, a linha de expansão. Então, você sabendo disso, você sabe que você vai encontrar ali o fluido numa pressão mais baixa e no estado de líquido mais vapor. Então, você consegue diagnosticar de forma correta. Por isso a importância de você saber os nomes e a localização dessas linhas. Bom, um forte abraço então e até o próximo artigo.